144.000 é a ordem de Melquisedeque. Sonho do rei Yeshua. Parte 2, Rose. 10 de janeiro de 2026. Mensagem. Olá a todos! Estou aqui hoje para compartilhar um sonho e uma palavra, simplesmente chamada de Meus 144.000 e a ordem de Melquisedeque. Recebi a palavra no dia 8 de janeiro. Mas esse sonho eu já compartilhei há algum tempo. Foi um dos primeiros sonhos que recebi do Senhor, mas Ele quer que eu compartilhe novamente. Estou sentada nessa posição porque minha gata Gizmo não se mexe. Ela está no lugar perfeito na frente da lareira. Então, estou em uma posição um pouco diferente. Dito isso, também quero avisar que não tenho mais acesso ao meu e-mail. Tenho tido muitos problemas. Não sei vocês, mas tenho tido muitos problemas com meus e-mails ultimamente. O acesso parou de funcionar no meu laptop e agora está completamente bloqueado. Eu estava acessando apenas pelo celular, mas também não consigo mais fazer isso. Então, por favor, não enviem nenhum e-mail, não vou respondê-los, pois não tenho acesso. Peço desculpas a todos que me enviaram mensagens, principalmente nos últimos dias. Simplesmente não consegui acessar e parece que não conseguirei mais. Por motivos pessoais, decidi não configurar outra conta com tudo o que está acontecendo agora e com a minha tecnologia. Meu laptop e meu celular são antigos, e com a inteligência artificial atual, tomei a decisão pessoal de não configurar outra. Mas saibam que vocês estão em minhas orações. Eu os mantenho em minhas orações e continuarei a fazê-lo. E como sempre, espero conhecê-los pessoalmente um dia, mas continuarei vindo aqui enquanto eu puder. Se Deus quiser, continuarei trazendo essas mensagens para vocês. Então, sejam bem-vindos, todos que são novos por aqui. Tudo aqui é para o Senhor. Este é o canal do Senhor, eu só compartilho o que Ele me dá para compartilhar. E se vocês estão se perguntando por onde começar, há uma playlist chamada Para Minha Noiva. Tudo neste canal tem sido um guia para a sua noiva. Então, dito isso, o sonho que eu já compartilhei, como eu disse, mas que talvez vocês não tenham visto, foi o sonho da mudança de guarda que eu tive quando recebi pela primeira vez. Eu ainda me considero uma criança em Cristo, mas na época eu não fazia ideia. Levei alguns anos para entendê-los, e isso é para o Senhor. Ele irá revelar cada vez mais coisas com o tempo, e certamente com este sonho muito mais. E agora eu entendo muito melhor o que este sonho significa e do que se trata. O sonho da mudança de guarda. Então, eu estava em um auditório. Eu estava em um corredor. Estava em um corredor e era como uma igreja moderna, um auditório enorme. E como eu disse, assim como as igrejas modernas, e a forma como são organizadas, todos estavam sentados em cadeiras. O lugar estava lotado e no palco, porque eu estava mais ou menos no meio desse corredor, como eu disse, em pé, olhando para o palco. E todos que estavam no palco estavam com a mesma roupa, as mesmas vestes, o mesmo uniforme, como você quiser chamar. Eu estava usando as mesmas vestes. Estávamos com longas túnicas brancas, e por cima, algo parecido com um suéter, só que ficava nos ombros. Havia uma espécie de adorno de ombro azul real com penas. Agora, acho que é no outro sonho que compartilhei, desculpe, no outro vídeo que compartilhei do sonho, eu disse pele, mas na verdade, tive a impressão de que eram mais penas do que pele. Então, era azul real e eu me lembro que também havia dourado por toda a roupa, em diferentes bordados, mas não me lembro de muitos detalhes. Fiz um desenho, bem simples, mas é a melhor maneira. Desculpe, meu desenho está péssimo, mas é o melhor jeito que encontrei para mostrar essa peça nos ombros, azul real. E era de boa qualidade. Então, estávamos todos vestidos da mesma forma. Eu estava olhando para as pessoas no palco, todas dispostas como um coral, sabe? E onde elas estavam, o palco estava bem organizado. Então, dava para ver todo mundo porque estavam todos alinhados.
E enquanto eu observava a todos, a cena mudou. A cena então mudou e eu estava em um vestiário, ainda no mesmo prédio da igreja. Eu podia ver um homem, e ele estava nu. No sonho, eu só conseguia vê-lo da cintura para cima, mas a impressão que tive foi de que ele estava completamente nu e bêbado. E a impressão que tive foi de que aquele era o pastor daquela igreja em particular, e eu estava tentando lhe dizer que havia ocorrido uma mudança de liderança e que ele não tinha mais autoridade. Houve uma mudança de liderança. Então a cena voltou para o auditório e todos que estavam no palco, homens e mulheres, estavam lá comigo. Estávamos todos tentando avisar a congregação de que havia ocorrido uma mudança na liderança e que o pastor não tinha mais autoridade naquela igreja. E tentamos explicar isso várias vezes, mas as pessoas fingiam que não nos viam. Além disso, estavam bêbadas. Então, o sonho acabou. Fim do sonho. And your pastor no longer has authority within this church. And we kept trying to tell the people in the congregation over and over again, but they acted as if they couldn't see us. They also were drunk. And then that was the end of the dream. Comentário final. Então, com o tempo, como eu disse, essa revelação me foi dada gradualmente. O que testemunhei foi o que aconteceria não apenas no âmbito espiritual, mas também no físico, com o ministério dos 144.000. Trata-se do nosso Rei Yeshua e Pai Celestial. É a ordem de Melquisedeque, nosso Rei Yeshua. Ele é o nosso sumo sacerdote, a mudança da guarda. Naquela época, eu acreditava que isso já havia acontecido ou estava acontecendo, certamente no âmbito espiritual, e sabemos que os 144.000 estão sendo selados. Isso ainda não está completo e não estará até o momento de serem levados à sala do trono. Todos os servos de Deus serão selados para o seu ministério como os 144.000. Então, nesse sonho, eles estavam no palco porque agora eram eles que ocupavam o centro do palco e eram ungidos para esse ministério. Então, todos os pastores que haviam recebido autoridade até aquele momento não terão mais essa autoridade de Deus para transmitir aos seus rebanhos. Eles foram removidos. E agora é a vez dos 144.000, o novo de Deus. E é essa mudança de Deus que acontecerá. E Ele está nos avisando que está chegando em breve. São 144.000, e certamente é importante que todo o seu povo entenda que isso está acontecendo. Instruções importantes para estarmos cientes. Novamente, no sonho com o azul real ao redor dos ombros, a impressão que ficou foi que somos reis e sacerdotes. Ser reis e sacerdotes é o que nos torna a ordem de Melquisedeque. E, novamente, colocarei as escrituras na caixa de descrição que acompanham tudo o que estou falando aqui, porque sabemos que em Apocalipse, nos fala sobre sermos reis e sacerdotes e reinarmos por 1000 anos. Because we know that in Revelation it tells us about being kings and priests and then reigning for 1000 years. Portanto, isto não se trata apenas de um ministério para o fim dos tempos. Sim, eles estão sendo trazidos para este ministério para estes últimos tempos, para levar o Evangelho ao mundo. E certamente, será uma batalha contra as trevas, tanto fisicamente quanto espiritualmente, neste momento. Mas tudo vai se mover, não é? Para o plano físico. Então, estamos sendo preparados para o que está por vir, mas também para as eras vindouras. Portanto, entendam isso também. E também no sonho, quando a cena mudou para o pastor, estávamos em um vestiário. E, novamente, eu não entendi isso na época. Estávamos em um vestiário porque esse era o simbolismo para dizer, sim, esta é a mudança de guarda da velha ordem, do que é considerado igrejas organizadas ou qualquer que seja a estrutura, para o seu vinho novo, a nova ordem, porque ele também me deu essa passagem bíblica a respeito disso. Este é o meu vinho novo, e não se coloca vinho novo em odres velhos. E é isso que este sonho representa.
Este novo vinho, esta nova ordem, estes 144.000 são a ordem de Melquisedeque. E certamente o nosso rei Yeshua, ele é o nosso sumo sacerdote. O sonho, acredito, foi em 2022, pois me converti em maio de 2021. Mas não anotei nada na época. Agora, sim, anotei. Tenho um diário. Então, esse sonho foi em 2022. E isso é tudo que ele quer que eu compartilhe. Como eu disse, por favor, leiam a descrição e estudem as escrituras relacionadas a essa mensagem e ao sonho. Amo todos vocês. Obrigado e tenham um dia abençoado. Obrigado. Tchau.